Olá, eu sou a Renata Figueiredo e vamos continuar de onde a gente parou, lá no Evangelho de João, capítulo 2, a partir do versículo 13, onde o título é Os Mercadores Expulsos do Templo. Versículo 13 diz assim: E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambistas assentados. E tendo feito uma açoite de cordões, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas. E derrubou as mesas, e disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. Ou em outras traduções, ele diz uma caverna de ladrões, porque aqueles cambistas estavam ali através da permissão dos sacerdotes. Os sacerdotes, eles permitiam que os cambistas fizessem aquilo. Já estavam transformando o templo do Senhor em um comércio, ou seja, fazendo da casa de Deus, que deve ser vista como um local de adoração, de santidade, onde as pessoas vão para orar, meditar na palavra, buscar a presença de Deus, estavam fazendo um comércio, um covil de ladrões, fazendo com que aquele local fosse feito para os seus mais diversos interesses, tensões pelo qual estavam ali. Não estavam mais dando um valor que se deve dar à casa de Deus. E a gente vê uma certa hostilidade por parte de Jesus, e com razão, pois ele é o Filho de Deus. Imagine o Filho de Deus chegando a uma igreja onde só há comércio por conta dos seus interesses pessoais. Então a gente vê essa certa ira do Senhor Jesus, mas com razão, assim, porque é a casa do Pai. Ele continua dizendo no versículo 17: E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: O zelo da tua casa me devorou. Onde está escrito essa passagem é lá no Salmos 69, no versículo 9, que diz assim: O zelo da tua casa me consome. Então, meus irmãos, o sentido espiritual dessa passagem fala de nós mesmos. O templo do Senhor, quem é? Somos nós. Nós somos a igreja de Cristo. Quando Cristo derramou o seu Espírito Santo, quando ele subiu aos céus e lá em Atos ele derramou o Espírito a todos que estavam ali assentados, todos no mesmo lugar, numa mesma fé, foi para que aquele Espírito Santo descesse e adentrasse no ser humano. Então, a partir do momento em que o Espírito Santo entra dentro de nós, nos tornamos o templo de Deus, nos tornamos a casa do nosso Senhor Jesus, e isso é maravilhoso. Ele vinha habitar dentro da gente, porque somente assim a palavra de Deus poderia ser pregada aqui dentro e mudar a vida de um ser humano de dentro para fora. Então a mudança, a transformação que Deus faz não é de fora para dentro. As pessoas que são religiosas, muitas elas tentam mostrar exteriormente o que elas são, mas elas têm que mostrar o que está no interior delas. As religiões, elas falam muito assim de doutrinas e tudo mais, você tem que seguir isso aqui. As religiões meio que ficam naquele decoreba e tudo mais, coisas que se repetem. Uma vida com Deus, meus irmãos, começa de dentro para fora, daqui de dentro. Quando o Espírito Santo penetra do nosso interior, no fundo do nosso coração, na nossa mente, no nosso intelecto principalmente, porque o Espírito Santo, ele fala através da nossa inteligência. A fé deve ser inteligente, ela não pode ser por emoções, pela vista. Por isso que o nosso Deus, na palavra dele, ele diz: o meu justo viverá pela fé.
e não por vista, porque o Espírito Santo é isso, ele nos traz a sabedoria, ele nos traz o entendimento para que a gente viva pela fé, para que a gente viva sempre apoiado na palavra. Eu costumo dizer, e eu creio que de fato é assim, a gente está no meio de uma guerra e a arma que o nosso Senhor dos Exércitos, que vai à frente de nós nessas guerras, a arma que ele nos dá é a fé. Então a gente usa essa arma contra o diabo e a munição dessa arma é a palavra de Deus. Então a gente vence o inferno com a palavra. E quem é a palavra? O nosso Senhor Jesus. Então quando isso acontece, meus irmãos, quando a gente de fato a gente se entrega, a gente tem um encontro com Jesus, a gente se esvazia de nós mesmos, a gente tira tudo aquilo que estava dentro de nós e coloca diante dele, a gente se entrega, a gente se derrama, seja lá onde for, em qual momento for, ele vai preparar, ele prepara todos os momentos para a gente se encontrar com ele. E quando isso acontece, quando a gente de fato a gente se lança nos braços dele sem medo, um filho quando confia no pai, ele se lança nos braços do pai com toda a força, sabendo que aquele pai vai segurá-lo, sabendo que aquele pai não vai deixá-lo cair, porque ele confia no pai. E por que ele confia? Porque ele conhece o pai. Então, quando a gente conhece o Senhor Jesus, e a gente só consegue conhecer o Senhor Jesus quando a gente tem um pacto com ele, com a palavra dele. Um pacto quer dizer o quê? Uma aliança, um compromisso com Deus. Quando a gente decide ter um compromisso com ele, então isso tudo muda na nossa vida, porque a gente vai passar por muitas lutas, e justamente são essas lutas que vão nos fortalecer, que vão aperfeiçoar a nossa fé. A gente passa a conhecer o Senhor dos Exércitos, a gente passa a conhecer o Deus vivo que a gente tem, que está dentro de nós. Quando ele passa a habitar dentro de nós, então aí sim o exterior mostra os frutos. Os frutos dessa mudança interior que aconteceu dentro do ser humano através do Espírito Santo. Então, tudo isso aqui, o sentido espiritual dessa passagem é que o povo, as pessoas, o ser humano estão fazendo do templo deles, que é o próprio coração, a alma, o interior deles está sendo corrompido. É o que a gente mais vê por aí, pessoas perdidas em seus desejos, em suas vontades, em seus sentimentos, na mente, deixando coisas do mundo adentrar dentro deles, do templo deles, que deveria ser de Deus, deveria ser do Espírito Santo, e estão deixando coisas do mundo, do diabo, entrarem dentro deles, e o resultado disso é morte, é destruição, é tudo o que não presta, porque o mundo jaz no maligno e as pessoas elas continuam a se nutrirem de coisas que não valem nada. E o resultado disso tudo é traição, é morte, é tudo que não presta, como eu já disse. Enxergue a ira de Deus sobre tudo isso. Imagine como Deus está, mas ele tem tudo nas mãos, é claro. E quando chegar o dia dele derramar a sua ira sobre os filhos da perversidade, da impiedade, que são aqueles que deixaram o templo dele se corromper, como esse povo aqui estava fazendo, deixando o templo do Senhor, que deveria ser uma casa de adoração ao Deus vivo, se transformar num covil de ladrões, num covil de pessoas que só buscam seus interesses pessoais. É o que mais a gente vê hoje em dia, as pessoas somente pensando em si. Quando fala do próximo, quando pensa no próximo, só é muitas vezes para falar mal, só é para criticar e tudo mais, para jogar pedra, mas estão deteriorando a si mesmos, estão destruindo o templo que deveria ser para o Senhor. E imagine a ira de Deus quando chegar o dia de recair sobre a terra. Imagina a ira de Deus como será quando chegar esse dia, a grande tribulação, que será um período em que a humanidade nunca passou antes.
As guerras que aconteceram no passado não chegam nem perto do que está para acontecer. E o que é que a gente tem que fazer com essa informação, meus irmãos, com essa verdade que está prestes a se cumprir? A gente tem que cuidar do nosso tempo. Enquanto há tempo, enquanto estamos aqui, a gente tem que cuidar do templo do Senhor, que é isso daqui, ó. O coração, a alma, a mente principalmente, porque um pensamento, uma coisa que a gente vai fazer, algo que a gente vai executar, primeiro passa pela mente para poder se fazer. Aquilo que a gente fala primeiro passa pela mente. Então a gente tem que o quê? Cuidar daquilo que entra aqui dentro. Se o que entra aqui dentro é a palavra de Deus, então os pensamentos de Deus, os pensamentos, a mente de Cristo vai estar aqui dentro. Mas se o que entra aqui dentro é corrupção, é morte, é destruição, é violência, é adultério, é pornografia, é tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que vem do inferno, que já jaz nesse mundo, então os frutos que vai sair, aquilo que vai habitar dentro do templo é podre, é ruim. E as pessoas muitas vezes elas ficam se questionando: por que minha vida tá assim? Você tem feito por onde para sua vida estar de outra forma? Você tem buscado a palavra? Você tem buscado alguma coisa que nutra a sua mente, o seu coração, que edifique a sua alma? Ou tem buscado as coisas que estão nesse mundo e que não servem para nada, são passageiras, coisas que mais corrompem do que edificam? Então, essa é a mensagem que essa passagem ela passa especificamente. E Jesus, no versículo 18, a gente parou no 17, onde ele diz: o zelo da tua casa me devorou. O zelo que Jesus tem por nós nos consome. Quando a gente reconhece que a gente tem que buscar, que a gente tem que permanecer nele, isso nos consome de um jeito que a gente não quer mais saber de outra coisa, a gente só quer cuidar de nós mesmos. Sabe quando a gente recebe o Espírito Santo, o que é que acontece? A gente quer simplesmente se afastar de tudo aquilo que remete ao mundo. A gente simplesmente não quer chegar nem perto daquilo que remete às coisas do mundo. Por quê? Porque a gente quer guardar aquele tesouro que a gente recebeu. E a gente não quer deixar nem por um minuto nada de ruim chegar perto. Então a gente muitas vezes se exclui. A gente não tem vida social. O bispo da minha igreja, ele costuma dizer: a gente se torna um ET. A gente se torna um ET para o mundo, mas a gente se torna filho para Deus, filhos verdadeiros, filhos legítimos do Pai. E é isso que importa. Então as coisas que o mundo vai falar da gente, vai haver perseguição, vai haver crítica, pode haver o inferno, que fique bem longe, porque contanto que nós estejamos voltados para Deus, voltados para o nosso Pai, tá tudo maravilhoso. Então o mundo que se exploda e que a gente fique guardados no nosso Pai glorioso, maravilhoso, porque é isso que a gente quer. A gente quer eternidade. A gente quer eternidade com Ele para sempre. Para, em nome do Senhor Jesus, sair desse mundo desgraçado e viver o novo que Deus tem preparado pra gente. A morada, o templo, a nova Jerusalém que Ele tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam. E é isso que a gente busca e é por isso que a gente vai zelar todos os dias até o fim dos séculos, até o fim, até aquele grande dia chegar, a gente vai zelar pelo nosso templo, porque esse templo aqui é habitado pelo Espírito Santo. A gente quer proteger, a gente quer guardar. Um tesouro a gente guarda para que nenhum ladrãozinho venha tentar roubá-lo ou corrompê-lo. Que essa seja a realidade da sua vida também. Então ele continua: responderam, pois, os judeus e disseram-lhes: que sinal nos mostras para fazeres isto? Quem és tu? Eles estão dizendo: quem és tu para você estar derrubando tudo isso aqui, fazendo tudo isso aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Ou seja, ele já estava falando o quê? Ele já estava falando da ressurreição dele. Ele já estava falando que esse templo aí, esse velho
velho coração, ele estava falando assim, esse velho templo em que vocês estão corrompendo a casa do meu pai, como hoje as pessoas se corrompem, o templo delas é corrompido, o velho homem é corruptível. Então, quando vem Jesus ele levanta um novo templo, ele destrói aquele templo velho, aquele velho homem, ele destrói e ergue um novo templo em 3 dias, ou seja, no dia da ressurreição. Ele fez isso pela humanidade. Só o que resta é as pessoas se entregarem. É só isso, para que ele faça uma mudança, para que ele reconstrua o templo do ser humano, que é o seu interior. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado esse templo, e tu levantarás em 3 dias? Eles não tinham uma mente voltada para as coisas espirituais, por isso que eles não entendiam. Então ele disse, mas ele falava do templo do seu corpo. Ou seja, João, ele está falando aqui, e ele está explicando, né, o que Jesus estava falando. Ele estava falando do templo do seu corpo, o nosso interior. E no versículo 22 ele diz, quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Então, meus irmãos, que esse vídeo tenha despertado em você o querer ter esse templo aí sendo transformado, sendo renovado, sendo reconstruído pelo Senhor Jesus, se ainda não foi. Que Deus abençoe a sua vida. Não deixe de compartilhar esse vídeo para que outras pessoas saibam que o templo delas pode ser reconstruído pelo Senhor dos Senhores. Não deixe de se inscrever, ativar o sininho para as notificações para você não perder mais nenhum vídeo que eu vou estar postando aqui sobre meditando na palavra. Deus abençoe.